Boa noite, meus queridos irmãos. Nós vamos finalizando essa obra magnífica do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica da Joana de Ângeles pelo Divaldo. Eu vou deixar para vocês aqui partes de perguntas, né? Vou deixar 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3, para que a gente possa fazer nessas perguntas um breve resumo, né, sobre a obra estudada para finalizá-la nesse ano de 2025, e que nós possamos, né, antes de dar início, que a gente possa ir pedindo ao plano espiritual, aos nossos mentores, ao mentor da casa, Cristo Transformador, que possa nos conectar com o finalzinho dessa obra, um fechamento esse tão importante quanto todos os demais capítulos que foram estudados, apresentados, e que nós possamos de fato interiorizar, conseguirmos colocar em prática, trazer para as nossas ações do dia a dia esse exercício de reforma íntima, de autoconhecimento, de autodescobrimento de quem nós somos, para que nós viemos, o que precisamos aprender e como podemos aprender, entre provas, expiações, testes, resgates, tudo aquilo que está no nosso planejamento reencarnatório. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então eu separei aqui algumas perguntas, indo para a parte 1, que vai compor, né, dos capítulos iniciais, referente aos conteúdos dos capítulos iniciais. Eu começo com pergunta e resposta, colocando sobre a resposta da Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles responde. A primeira pergunta é bem voltada, essa primeira parte, tá? Para trabalhadores da casa, né? As pessoas que estão ali em atividade. Por isso também que eu comecei por ela ali, tá? Como o trabalhador espírita pode adentrar os temas psicológicos nas atividades da casa espírita sem resvalar em uma suposta psicoterapia? Então, né, como é que a gente pode abordar algo sem que vire uma psicoterapia, sem que, né, isso possa nos comprometer, né? Porque a partir do momento que de repente não temos ali essa formação, né, nós não podemos enfatizar de que é como se fosse uma sessão terapêutica, e a maioria das pessoas que buscam um atendimento fraterno também, né, dentro da casa, elas já meio que denominam isso como uma terapia, né? Então a gente precisa deixar muito claro qual é a diferença. E aí a Joana responde dentro dessa pergunta, né? O estudo do espiritismo, de alguma forma, é também do conhecimento psicológico, porquanto diz respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, para tornar-se vencedor das paixões primárias em favor das emoções superiores da vida. Os estudos da psicologia espírita constituem uma contribuição para mais amplo entendimento da codificação kardeciana, por aprofundar a sonda do esclarecimento nos conflitos que vicejam em todas as criaturas, auxiliando-as com métodos eficazes para solucioná-los, não atribuindo todas as ocorrências perturbadoras às influências espirituais negativas, mas sim aos próprios
espíritos, né, ali inferiores àqueles que as acompanham através das sucessivas reencarnações e formam o ego perverso ou sonhador, dinâmico ou preguiçoso, alegre ou angustiado, né? Aqui ela utiliza a nomenclatura os próprios demônios, né? Que nada mais é do que a nossa sombra também, né? Inevitavelmente, à medida que o ser estuda e se estuda, melhora-se realizando uma autopsicoterapia por eleger o bem em vez de perturbação e dos sentimentos inferiores. Ou seja, né? Ela deixa muito claro aqui que a gente vai introduzir a codificação kardeciana e dentro da codificação nós vamos falar sobre a reforma íntima, né? Com essas pessoas, com os assistidos, com quem nos procure dentro da casa espírita. Segunda pergunta. Se a espiritualidade superior tem oferecido ao movimento espírita inigualáveis conhecimentos a respeito dos transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, suicídio e etc., seria correto pensar que estes estudos são direcionados apenas aos espíritas profissionais da saúde mental? Ou esse legado deveria ter correlação direta com as atividades da casa espírita, contribuindo mais efetivamente para a sociedade atual? E aí a Joana responde: a revelação dos imortais não é dirigida exclusivamente àqueles que se tornam espíritas, mas a todos os indivíduos, a fim de que possam conhecer os mecanismos que movimentam a existência, a finalidade psicológica do existir, como superar as más inclinações e alcançar a individuação à plenitude. Devem esses estudos ser introduzidos nos programas doutrinários da sociedade que se dedica à vivência dos postulados espíritas e não exclusivos para os profissionais de saúde mental. Esses conhecedores estarão mais bem equipados para fazerem a ponte doutrinária entre as elucidações psicológicas e as espíritas. Apenas isso. Essas notáveis informações a respeito dos problemas emocionais e psiquiátricos que tantos prejuízos causam à sociedade, à luz do espiritismo, tornam-se mais facilmente compreendidas e de equação mais fácil ao entender-se que a vida humana vai além dos limites berço-túmulo, sendo única, porém manifestada em diferentes jornadas físicas ou reencarnatórias. Com esse conhecimento, identificam-se os melhores processos para a construção da felicidade, para elucidar que a cada qual cabe a tarefa de eleger o melhor para si, de modo que logre a paz, ao contrário do uso do livre-arbítrio que somente conduz aos prazeres egóicos, geradores de perturbação e de sofrimento. Vamos para a terceira pergunta. Existe uma necessidade crescente dos estudos sobre as emoções na casa espírita? Isso tem relação com a educação moral ou, como diz Kardec, a arte de formar os caracteres? Joana responde: a sociedade espírita é, antes de tudo, uma escola para a educação das almas. Inicialmente, tem por meta o estudo da codificação espírita a fim de instruir os seus adeptos em torno dos objetivos doutrinários e do comportamento que conduz à saúde integral. Como as emoções fazem parte do programa de educação pessoal, é natural que um estudo cuidadoso em torno delas e dos melhores métodos para canalizá-las de maneira edificante sejam propostos na programação da formação do caráter do homem e da mulher de bem, a fim de aprenderem a agir com sabedoria ante os desafios, em vez de reagirem pelos impulsos do automatismo primário que resulta das emoções básicas não disciplinadas, gerando complicações mais graves. Esses estudos, dessa forma, fazem parte do programa da educação moral do formador de caráter, então, dentro
ali da necessidade dessa crescente, como faz a pergunta, né? E aí a gente vai entendendo, né, que sim, se inclui, se faz necessário, só precisa de fato saber como abordar isso. Quarta pergunta. Muitas pessoas acreditam que as feridas que carregamos e as que provocamos são decorrentes do karma ou destino. Isso é verdadeiro ou só estamos fugindo da responsabilidade de corrigirmos as nossas mazelas? Olha que pergunta interessante, né? E aí a Joana coloca: existe sim heranças perversas que provêm do passado, cobrando recuperação e reequilíbrio. Nada obstante, muitos males que afligem os seres humanos são frutos da invigilância atual e da irresponsabilidade com que enfrentam situações que merecem exame e reflexão para melhor comportamento. A conquista da autoconsciência enriquece o indivíduo com responsabilidade e sabedoria para fazer agora o que pode e deve, sem postergações nem ansiedades, no ritmo que a própria existência propõe, corrigindo as mazelas que identifica no comportamento, sem traumas nem remorsos, porque fazem parte do processo evolutivo, sempre desafiador. Muitas cicatrizes morais são feridas anteriores do desleixo para com a própria realidade, sem a disposição do enfrentamento que fortalece o caráter e proporciona saúde emocional para todos os embates. Quinta pergunta. Existe um padrão espiritual para explicar o expressivo número de diagnósticos de hiperatividade e déficit de atenção? Essa pergunta está relacionada ao TDAH, né? Que é o transtorno de déficit, né? De hiperatividade e aprendizagem. Vive-se a era da ansiedade, dos comportamentos agressivos, das insatisfações, das lutas internas e externas, o que influi vigorosamente na formação do feto, que se permite assinalar pelas perturbações ambientais e as que assinalam os genitores em cujo seio se desenvolve, especialmente no materno. O estresse derivado da ansiedade materna, o desgosto pela gestação, a preocupação exagerada em cercar de artefatos eletrônicos e futilidades, o filho em desenvolvimento, as inquietações durante a gestação, a conduta mental instável e irritadiça, as contrariedades contínuas são assimilados pelo espírito em evolução no corpo, gerando esses distúrbios que se tornam pandêmicos. No sentido oposto, a serenidade e o hábito da oração, a afetividade equilibrada ante o júbilo da maternidade oferecem hormônios de paz e bem-estar, oxitocina, ao ser que se asserena e dispõe-se a contribuir positivamente em favor da plenitude. Simultaneamente, as heranças espirituais de cada ser reencarnante respondem pela preponderância da saúde ou dos distúrbios que irão assinalar a existência do ser em desenvolvimento, adstrito ao programa da lei de causa e de efeito. Sexta pergunta. O autismo pode ser entendido como uma dificuldade do espírito em enfrentar sua encarnação? Como auxiliar nesses casos? Essa pergunta é uma pergunta que ela sempre chega no meio ali, né, de quem está vindo para a casa espírita e que tem familiares, né, dentro desse diagnóstico. E a Joana responde: o espírito, estando lúcido e conhecendo a gravidade dos erros praticados, expia ou submete-se a rudes provas, a fim de esconder-se daqueles a quem prejudicou, e agora reaparecem na condição de cobradores insanos. Trata-se de um mecanismo utilizado também para apagar as lembranças que resumam do seu inconsciente e o atormentam.
Nada obstante, experimentando as dificuldades de comunicação com o exterior, não fica indene ao sofrimento que carrega no imo do ser, embora não logre fazer uma catarse libertadora e terapêutica. A conversação edificante, a paciência e a bondade para com o autista, em qualquer grau em que a problemática se apresente, os passes de transmissão de energias, as atividades de desobsessão, porque invariavelmente ocorrem também esses fenômenos, são os melhores instrumentos de auxílio em seu benefício. Até 7 ou 8 anos de idade, quase sempre a reencarnação prossegue e completa-se totalmente. Recomenda-se que, enquanto a criança esteja dormindo, os genitores conversem com ternura, explicando-lhe quanto é amada, como foi esperada com carinho, quão maravilhosa é a oportunidade de que ora desfruta, a fim de transmitir-lhe tranquilidade e confiança. O espírito escuta, percebe os cuidados, renova-se e imprime no organismo, especialmente na área cerebral afetada, a esperança, a alegria e a mensagem de otimismo, passando a experimentar resultados positivos e saudáveis. Então a gente vai entendendo, né, que existem outros remédios além, né, dos psicotrópicos, além daquilo que externamente nós conhecemos como os recursos terrenos. Nós também temos esses recursos espirituais, né, e interiores que podem também mudar ali, né, todo um processo energético, vibracional desse espírito. Próxima pergunta. Verificamos que são constantes as feridas da infância, fazendo com que muitos se detêm nas limitações do que não tiveram ou nas mágoas decorrentes dos maus tratos ou da negligência familiar. Consciente dessas feridas, qual a melhor forma de se libertar delas? Essa é uma pergunta, né, que vem bastante aqui no consultório, inclusive por pessoas que muitas vezes também se afinizam com a doutrina, né? A infância, especialmente no ser humano, é mais longa do reino animal, né? A fim de que sejam formados a personalidade, o conhecimento, a consciência e a individualidade. As marcas psicológicas das ações vivenciadas nesse período, né, imprimem-se de maneira vigorosa nas áreas da emoção e dão lugar às feridas dilaceradoras que culminam, né, em transtornos vários ali e angústias inomináveis. Tudo quanto se semeia na infância desenvolve-se, cresce e liberta, né, ou aprisiona o aprendiz, tá? E aí a Joana diz aqui: conscientizar o jovem a respeito das malévolas influências de que foi objeto contribui eficazmente para a mudança do comportamento emocional, desde que acompanhada por uma psicoterapia adequada, capaz de proporcionar a libertação de toda a vasa de amargura e desamor, até poder assimilar pela lógica e pelos fatos que é amada, que merece ser feliz, que renasceu para conquistar a plenitude, sempre ao alcance de quem realmente a deseja. Próxima pergunta. Existem alguns movimentos sociais e psicológicos que procuram entender os transgêneros como um terceiro sexo, sem ter que se definir entre homem e mulher, ou propõem uma identidade de gênero para diferenciar de uma identidade sexual. É o caso da Austrália, que já possui em seus passaportes, né, uma terceira opção sexual marcada ali pela letra X. Podemos entender esse processo como uma mudança necessária que está acontecendo para uma nova condição humana ou trata-se de uma patologia? Uma ótima pergunta, né? É a dúvida de muita gente. Então, vamos lá. A questão é muito delicada, né? E exige reflexões morais e legais muito profundas que não nos atrevemos ali a considerar nesse momento, né?
O quesito essencial na análise da pergunta é de natureza moral e comportamental do transgênero, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Então, a Joana vai responder o seguinte: as soberanas leis da vida estabelecem em todas as áreas do comportamento humano saudáveis diretrizes para a preservação da consciência de paz. A culpa defluente das atitudes mascaradas de corretas que mais tarde se diluem torna-se vigoroso algoz do infrator, levando-o a situações graves que podem culminar no autocídio como fuga dolorosa do sofrimento interno que lhe é imposto. O fato de ser reconhecido um terceiro sexo no ser humano, como em alguns animais, não libera o indivíduo a experienciar uma vida promíscua. A variação de parceiros, as condutas esdrúxulas, as chamativas de atenção, as caricaturas ridículas e ou pervertidas, tá? Na área do espírito, cada um dá conta da sua administração, conforme acentuava o apóstolo Paulo em relação a outro tipo de comportamento. O indivíduo, como espírito encarnado, vivencia experiências variadas e o transgênero é uma delas que, felizmente, já recebe respeito e consideração, inclusive das autoridades legais e da saúde, ao retirá-la do velho e intolerante catálogo das patologias perseguidas e detestadas, embora experienciadas, né? Então, de forma alguma, consideramos o novo passo como uma anuência a algo patológico, mas como indispensável consideração a indivíduos masculinos e femininos, dignos e respeitáveis, que antes se viam obrigados pela ignorância e pelo preconceito a refugiar-se nas sombras e mergulhar nas inimagináveis aflições interiores. Com essa resolução, reconhece-se uma condição humana que sempre existiu, a qual se conferem direitos legais e morais, assim como deveres perante si mesmos, a própria consciência e a sociedade na qual se encontram, tá? Então, é sobre isso, né? A gente vai entender nesse contexto. Qual o prejuízo psíquico e espiritual que podemos ter ao abrirmos mão da realização da nossa jornada heróica, né? Nós tivemos um capítulo somente ali, né, com o título de Jornada Heróica. E aí a Joana responde: quando alguém se excusa conscientemente ou não do processo de autoiluminação, descerra a cortina do atraso que o caracteriza para vivenciar o primarismo das sensações iniciais, distante dos sentimentos elevados que edificam o ser. A jornada heróica é o propósito do arquétipo primordial, ou Deus, desde os primórdios da criação. A existência não teria sentido se não houvesse a fatalidade da plenitude que a todos aguarda e que se encontra adormecida no cerne de cada ser, razão pela qual a busca de significado psicológico deve apresentar-se desde cedo, criando hábitos saudáveis de realização e de vivência. Ou seja, a negação desse princípio, né, de evolução retarda a nossa marcha de ascensão do self, que fica subordinado, né, à sombra daninha do nosso ego, até o momento quando o sofrimento rompe, né, essa densa ignorância e harmoniza o eixo que une os dois arquétipos. Então, nesse não querer, né, realizar-se, estão embutidos os tormentos e conflitos ancestrais que ora se apresentam em distonia com a realidade, abrindo espaço aos sofrimentos desnecessários, porque de escolha pessoal. Tá? Então, é necessário todo o empenho na execução da jornada heróica dentro desse nosso processo, certo? Quais os maiores obstáculos para que o desenvolvimento da personalidade ocorra em sintonia com o nosso eu profundo, ou o nosso self?
O eu profundo é o somatório das experiências reencarnacionistas que nós temos, né? Por cujo processo ali, se a gente for ver, antropossopsicopatológico, adquire conhecimentos e desenvolve sentimentos ali, né? Antropócio psicológico, tá? Não psicopatológico. Criado simples e ignorante, desenvolve-se as aptidões adormecidas em germe a fim de vivenciar os desafios que desvelam a sua origem transcendental. Então, herdeiro de si mesmo, lapida em cada oportunidade as anfractuosidades do primarismo, né? Sutiliza as emoções, trabalha as sensações e os instintos predominantes, tanto quanto disciplina as funções, a fim de que o conjunto ali, né, o self, psicossoma e soma, funcionem em perfeita harmonia sob o comando da consciência. E aí, ao adquirir a consciência lúcida, né, superada ali no nível de conexão, né, descobre as fixações da sombra que já se lhe instala algo dominador ali enquanto constrói o ego, a persona que dissimula a realidade, tá? Então é todo um esforço contínuo ali dos valores éticos assimilados que diluem a máscara e facultam a perfeita identidade do eixo ego e self, quando supera a sombra e conquista, né, a individuação no estado luminoso, tá? Eis aí, então, a primeira parte das perguntas respondidas. Agora eu vou passar para a segunda parte, que tem a ver com a metade para o final ali dos capítulos. A neurose é conceituada como um sofrimento sem sentido? Como podemos entender essa ideia? A neurose é um sofrimento sem sentido, porque poderia ser evitada. Não promove o self, permanece nas estruturas do ego e de alguma forma convida à reflexão para a conquista do bem-estar, que é de fácil realização mediante a superação dos traumas e dos conflitos, especialmente considerando que na raiz de todo transtorno neurótico existe um distúrbio sexual. Herança das existências passadas, esse conflito atua como necessidade de superação que o self deve eliminar através da sublimação da sombra dominadora, tá? Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta que seja interessante trazer para vocês. O culto ao ego ainda tem um apelo muito grande em nossa civilização de uma forma geral, fazendo com que as tentativas de desvelar nosso eu real esbarrem em formas adversas muito intensas de origem pessoal e coletiva. De que forma o indivíduo pode romper com essa sombra densa que o mantém na consciência de sono por um largo período de tempo? Então vamos lá. Encarcerado o self no corpo físico, há sobre ele o predomínio das sensações, por serem as mais antigas experiências animais, né? Especialmente por causa da resistência dos instintos básicos, nutrição, eliminação, sono e sexo, né? Que prosseguem por toda a nossa existência. Essa ocorrência impõe necessidades presenteiras, tais como as satisfações orgânicas e as primeiras emoções da vaidade, do prestígio social, da falta superioridade em relação aos demais, e o corpo torna-se veículo, né? Desde os já recuados, né, jogos gregos, heranças de competições egípcias, as mesopotâmicas, né, a respeito ali da virilidade masculina, da beleza e da fragilidade feminina, que despertam a inveja e propicia favores especiais dos poderosos. Então, a única maneira de superar o impositivo que se transforma em fuga da realidade, né,
tormentosa ali, ilusão, em se considerando a transitoriedade do vaso físico, é a reflexão a respeito dos valores mais significativos e permanentes, quais sejam os ideais, as realizações do enobrecimento, a ampliação do território cultural e espiritual, o recolhimento interior, né, para a valorização do tempo, e o conhecimento da mortalidade da alma contribui eficazmente para o equilíbrio do corpo, da emoção e da mente, que enriquece de harmonia interior e favorece o júbilo da autossegurança psicológica. Ou seja, a gente precisa trabalhar, a gente já sabe que ele existe, que ele está ali, né? E como que ele, conforme a gente vai se conhecendo melhor dentro desse processo de autodescobrimento, a gente também vai sabendo como ele se reveste, né? Para não sermos autossabotados ali, tá? O que é mais danoso para o espírito? Fugir da vida, escapando de viver sua responsabilidade com medo de perder-se, ou enfrentá-la mesmo que possa complicar-se com a experiência? Vamos lá. O objetivo essencial da existência no corpo carnal é de aprendizagem e desenvolvimento intelecto-moral, né? A reencarnação é a oportunidade abençoada que nós temos para a conquista da individuação, mediante a qual é factível a conquista, né, do reino dos céus prometido por Jesus. Então, toda vez quando o espírito foge do dever, reencontra-o mais à frente, carregado de complexidades e problemas. Os desafios existem para promover o espírito que em cada etapa melhor se equipa de recursos para atingir o estágio luminoso. Dessa maneira, todos os problemas devem ser resolvidos mediante os recursos que se encontrem ao alcance de cada um. Vindo-lhe acontecer um insucesso, aprende como não mais realizar a tentativa dentro desse método, pois que somente pelo exercício consegue-se a realização plena e automática. Normalmente esse medo de complicar a experiência, né, é mais um mecanismo de acomodação do que de zelo pela preservação do que já foi conquistado, tá? Então, os desafios são os recursos valiosos ali para o crescimento moral, intelectual e espiritual de todas as criaturas, e uma existência que os não defrontasse, né, tornar-se-ia inútil, mais vegetativa que humana. Então, lutar, pois, sempre e constantemente é o dever que a todos se apresenta como eficaz processo de autoiluminação. Vamos lá. Últimas perguntinhas aqui para não estender tanto o nosso conteúdo. Dentro da nossa última parte, que a gente foi trabalhando algumas questões do homem e a mulher de bem, a gente vai entendendo, né, sobre algumas questões de religiosidade, né, de jornada mesmo, de autodescobrimento, de forma saudável de vida, né? Então, dentro dessa questão, eu queria trazer para vocês a pergunta: a religiosidade é de fundamental importância para a jornada do autodescobrimento? Nem sempre a religiosidade é de fundamental importância para a jornada do autodescobrimento. Nem sempre, porém, a religião consegue estimular a religiosidade de forma saudável em face da sombra que envolve vários dos seus segmentos e líderes. De que forma o indivíduo pode desenvolver a atitude religiosa, mesmo que desapontado em relação ao culto religioso que professa ou aqueles que o dirigem, né? A gente tem muito esse contexto, é um contexto ali bem amplo dentro de todas as religiões, e que a gente entende que é o homem que acaba estando ali como dando direcionamento e fazendo suas versões, né? Infelizmente, onde se encontra o indivíduo, aí também se manifestam as suas paixões. A maioria das religiões possui fundamentos liberais e portadoras de legítima solidariedade. Quando, porém,
os seus líderes atormentados e conflitivos as expressam com qualquer tipo de intolerância e de preconceito, tornam-se castradoras, mais confundindo que iluminando, né? A religiosidade, porém, paira acima da denominação de crença, por ser um sentimento interior que brota, remanescência de experiências transatas, assim como ocorre com a descrença que foram felizes no primeiro caso e desventurados no segundo. Por seu intermédio, consegue sobrepor-se aos paradigmas, dogmas e imposições da sua grei, iluminando interiormente o ser. Ou seja, a religiosidade é conquista do self, né? Que ultrapassa a sombra densa das confissões da fé política, espiritual, artística, cultural, religiosa, porque se trata do sentimento de identificação com os postulados superiores do ideal da vida, pouco importando os exemplos perniciosos daqueles que se vinculam às crenças para exteriorizar os próprios tormentos, impor as fraquezas conflitivas e dominar de alguma forma os demais que se lhes submetem, tá? Então, meus irmãos, enfim, né? Aqui é só um breve resumo de um pouquinho de cada coisa que nós trabalhamos, e dentro desse contexto, para finalizarmos, né, o desfecho dessa obra, a gente vai entendendo que Jesus é o exemplo máximo de ser humano que possuímos, né? Porque apesar de todo o desenvolvimento e avanços, porque ainda não conseguimos, né, compreendê-lo e vivenciar seus ensinamentos? Por que a gente tem tanta essa dificuldade? E aí, para finalizar esse desfecho, o amor é a emoção mais recente a manifestar-se no ser humano durante o seu desenvolvimento, e enquanto o medo e a ira são anteriores, né? O amor se expande lentamente no ser em desenvolvimento, e as belas manifestações da amizade, da ternura, do devotamento, da compaixão, até culminar na adoção de si mesmo em favor do progresso da humanidade e do seu próximo. Então é compreensível, né, que desafiado pelo homem de Nazaré, que o trouxe ao campo de batalha do comportamento terrestre, esse sentimento nele já se encontrava em nível superior, o que lhe permitiu o sacrifício da vida para demonstrar-lhe a excelência, né? Jesus é o símbolo mais elevado que se conhece de amor, e alguns símiles através da história têm tentado, né, imitá-lo de forma total, aproximando-se significativamente do seu exemplo, mas não logrando ao igualá-lo. É natural, portanto, que se apresente uma estrada sinuosa e áspera, feita de algum desconforto inicial e desafiador para vencê-la, objetivando atingir a meta à frente. Então, pouco a pouco, porém, né, nós vamos caminhando, nós vamos nos permitindo sentir o amor dele, mediante os nossos treinamentos contínuos, né? E essa chama ardente que nós precisamos iluminar dentro de nós, pelo processo mesmo ali de entendermos que é o devotamento, é o sacrifício, é a renúncia, né, que enriquecem os nossos sentimentos e que iluminam os conhecimentos em torno da conquista da plenitude, né, em torno da conquista desse mundo de regeneração que vai chegar, né, mas que nós precisamos ter a reflexão e a meditação, a leitura saudável, né, nas nossas qualidades morais, em favor desse processo fraternal, né, para que a gente possa utilizar isso de maneira muito mais eficaz, de maneira muito mais sábia e de maneira muito mais que possamos, né, passar por esse processo de reforma íntima. Então, esse é o desfecho que eu gostaria de deixar dessa obra para vocês. Me desculpem pelo vídeo extenso, mas não dá para fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que ter um cuidado, um começo, um meio e um fim. Gratidão por
estarmos aqui juntos durante essa obra toda e que vocês tenham uma abençoada passagem de ano e que vocês possam estar conectados consigo, cuidarem dos excessos esses que não só no final de ano, mas que no ano inteiro acontecem, né? Mas que nos finais de ano acabam sendo muito mais predominantes, muito mais atrativos e as nossas inclinações ficam muito mais em evidência, tá? Então, se cuidem, um ótimo Natal e um abençoado novo ano para vocês, com um ciclo repleto de bênçãos, de autoconhecimento, de muitos desafios e de muita evolução. Um grande beijo no coração de vocês.